Ora, boa tarde a todos. O meu nome então é Pedro Ferreira e vamos dar então início aqui ao nosso webinar com o tema o futuro das soluções tecnológicas da infância à terceira idade. Neste sentido, iria então passar aqui a palavra ao meu colega, ao Filipe Pinto, ao diretor de negócio da Economia Social, que vai fazer aqui uma abordagem geral um pouquinho também aqui da linha e daquilo que será então no futuro das soluções da F3M. Boa tarde a todos, bem-vindos a esta nossa sessão. O objetivo que temos hoje é trazer-vos a ideia e a visão que nós temos para as nossas ferramentas de futuro, ou seja, vocês neste momento, os nossos clientes, aqueles que trabalham com as nossas ferramentas, têm duas linhas de software, a linha Win PSS e a linha Win GCS, que é para a área da saúde. E a nossa visão, a nossa ideia é que essas linhas venham a ser substituídas por duas plataformas, pela E-Social e pela Healthy, que aqui vamos abordar, daqui a um bocadinho, os colegas irão abordar dois módulos dessas duas plataformas. Estas duas plataformas serão plataformas cloud, com um foco essencial ou com um foco muito centralizado no utente e depois todas as outras áreas a gravitarem à volta do utente. Quando digo outras áreas, estou a falar de contabilidades, salários, imobilizado, tesouraria, estoques, compras. Portanto, gravitam à volta do utente, totalmente integrado. Portanto, a nossa visão é fazer todos os processos individuais dos utentes de acordo com cada resposta social e ter módulos, áreas dentro da plataforma E-Social e Healthy para responder a todos esses desafios. É evidente que também nós estamos hoje em dia em algumas apostas, não só a F3M, mas a nível de tecnologia. É claro que estas plataformas vão respeitar tudo que se aposta na área de mobilidade e clouds que ao bocado falei. Portanto, a mobilidade vai ser algo que vai ser, tanto todos os módulos terão alguma mobilidade. Quando eu digo mobilidade, o que é que eu estou-me a referir? Estou-me a referir a apps, e estou-me a referir ao facto de poder trabalhar com um telemóvel com determinadas áreas da plataforma, e estou-me a referir também a que eu possa aceder ao software através de qualquer equipamento, desde que o mesmo tenha internet. É aí que estamos a falar da mobilidade. E isso vai ser uma aposta, já é. Nós neste momento, vocês vão ver um dos módulos do E-Social, que é o Infância, e esse módulo Infância já tem duas apps. Uma app para os pais dos meninos, e uma app para os funcionários, para poderem interagir com a plataforma. Portanto, é por aí a nossa aposta de substituição da atual linha Win PSS por uma linha web. Portanto, iríamos então começar, pegando aqui um pouquinho na deixa do Filipe, quando falou exatamente na mobilidade, ou seja, garantidamente é para isso que nós apostamos, ou seja, para aquilo que a F3M trabalha, ou seja, o objetivo, como é óbvio, tornarmos as nossas situações mais eficientes e competitivas, e isso obrigatoriamente terá que ter a mobilidade como um papel principal. Aqui, como o Filipe já disse, e não iria estar a desenvolver muito mais, Infância é um dos nossos módulos aqui da nossa plataforma, do E-Social. Vamos focar na área da infância e juventude, de estarmos então a redirecionar esta informação para berçários, creches, infantários, ATLs. Portanto, este módulo, claramente uma aplicação 100% web, com o objetivo então de mudar, de inovar e, acima de tudo, fomentarmos aqui a comunicação entre a instituição e os responsáveis dos utentes e também os educadores. Portanto, quando falamos na mobilidade e em tempos de Covid, como nós passamos, não é? A comunicação garantidamente teve um papel primordial e essencial aqui na evolução dos nossos utentes, dos nossos educandos, não é? E é neste sentido que nós aqui desenvolvemos a nossa aplicação, o E-Social Web, desenvolvido com o conhecimento técnico dos educadores. Okay? Alguns deles já trabalhavam com outras plataformas que nos foram dando então o know-how, de maneira que nós consigamos então centralizar tudo o que sejam os processos dos utentes e a respectiva monitorização do seu dia-a-dia, aqui devidamente administrados.
Portanto, quando falamos em escalões etários, no processo individual do utente, na avaliação do próprio PI, os registros diários, a gestão das atividades, o plano pedagógico, a componente de entradas e saídas, será tudo aquilo que também iremos ver aqui na nossa aplicação, juntamente com a parte primordial a nível das publicações e também do chat de utilizadores, toda a sincronização que hoje em dia já está disponível com o software de gestão de utentes, permite então evitar que os educadores tenham que preencher novamente os processos, ou seja, toda a informação constante da ficha do utente, juntamente com os responsáveis, passarão para o E-Social Infância, juntamente com a parte financeira, ou seja, os pais diretamente na app terão depois acesso também a toda a respectiva conta corrente dos utentes, quais são as faturas que estão por liquidar, as que já foram vencidas, tudo isso então com acesso diretamente na aplicação. Portanto, convinha só referir que o nosso módulo, este que iremos ver, o módulo Infância, foi desenvolvido de acordo com os processos-chave definidos para a segurança social na resposta social de creche, que é o que nós temos então estipulados. A nível do pré-escolar, nós seguimos, isto é importante referir, as orientações curriculares da Direção-Geral de Educação. Portanto, de base, o software terá que vir carregado com estes modelos, digamos assim, mas, no entanto, isto que fica bem ciente, cada instituição é livre de construir e ajustar, então, os seus modelos, os seus escalões etários, os seus objetivos, as suas metas, de acordo com aquilo que existe. Pegando no exemplo do Filipe que me estava a referir, e bem, a mobilidade, ou seja, a mobilidade hoje em dia não carece de termos só uma aplicação 100% web, que funcione através de qualquer dispositivo móvel, de um computador ou de um tablet, por exemplo, mas o futuro, e é isso que a experiência nos diz e é para isso que nós estamos a caminhar, implica mobilidade a nível de apps, ou seja, cada um de nós hoje em dia tem o seu telemóvel e aquilo que a F3M está a desenvolver é, além da plataforma 100% web, onde grande parte do trabalho poderá ser registado e deverá ser registado no E-Social Infância, temos então duas aplicações. A aplicação dos encarregados de educação, aplicação esta que é instalada nos telemóveis, e arriscar-me a dizer que cerca de 90% do trabalho que hoje em dia é realizado na plataforma também estará disponível aqui nas apps. Quando falo no trabalho da plataforma, estou-me agora a focar na aplicação E-Social Cuidar, ou seja, esta aplicação E-Social Cuidar é a aplicação que foi desenvolvida para os educadores e para os auxiliares, ou seja, fará todo sentido, como é óbvio, imaginemos um educador construir um plano individual, sentado no seu gabinete, por exemplo, ou na sala de registros, e construir, sim, o plano individual do utente diretamente na plataforma, no E-Social Infância, mas digo eu, e o que a experiência nos diz e os nossos estudantes nos dizem é que, ok, faz todo o sentido fazer o registro das presenças, das entradas, das saídas, a própria avaliação do plano individual, saber se o utente atingiu ou não aquele determinado objetivo diretamente no telemóvel. Ou seja, não ter que ser necessário ir à aplicação, ir ao computador para poder fazer esse registro. E é consoante esta mobilidade cada vez maior que o mercado exige e que os nossos clientes também nos exigem, que iremos aqui começar por focar, ao contrário das outras aplicações, iremos começar aqui por focar um pouquinho destas duas vertentes, da vertente mobile. Portanto, o objetivo claramente será, então, as instituições terem mais tempo para se dedicarem aos utentes e os encarregados de educação conseguirem acompanhar o dia-a-dia dos seus utentes. Se me permitem, iremos então começar. O que é que eu vou fazer nesta fase? Eu vou partilhar convosco o ecrã do meu telemóvel para que vocês consigam ver aquilo que eu gostaria de demonstrar, nomeadamente aquilo que a F3M fez. Portanto, aqui são algumas das aplicações mobile que a F3M já desenvolveu. Iremos focar aqui no E-Social Infância, que esta é a aplicação dos encarregados de educação. Iremos depois também ver o E-Social Cuidar. Dentro do limite de tempo que temos, iremos também abordar a nível macro também o E-Social Infância na plataforma então web. Eu vou entrar então no E-Social Infância, ou seja, eu neste momento sou o encarregado de educação do utente que está na vossa instituição. O meu nome, como vocês poderão ver aqui, será, imaginemos,
Francisco Gonçalves, ok? Ou seja, aqui nas definições onde eu consigo fazer a definição de tudo que é relativo a alterar a minha palavra passe, mudar a instituição, ou seja, tirar aqui um conjunto de dados. Ou seja, eu, quando entro no programa, a primeira informação que me aparece disponível são todas as publicações, ok? Que a instituição ou que o educador, responsável pelo meu filho, decidiu partilhar. Neste caso, eu tenho aqui um conjunto de informação, neste caso, uma publicação do Eduardo Amador, que é o educador do meu filho, que neste caso se chama Eduardo Gonçalves, e tenho aqui acesso a essa informação. E eu, como veem, posso ter então a possibilidade de dizer, ok, eu já li esta informação e do lado lá, como iremos ver a seguir, a informação está disponível para o educador saber que a informação que foi enviada já foi lida por este pai ou por um conjunto de pais. Como verão, mais aqui em baixo, ou seja, temos agora uma comunicação que foi enviada pela instituição, neste caso a instituição que eu tenho aqui definida na minha base de dados é uma instituição F3M, ou seja, chama-se F3M, seria Santa Casa da Misericórdia X, seria o Centro Social Paroquial Y, ou seja, será a vossa instituição com o vosso respectivo logotipo. Ou seja, eu teria aqui acesso a este conjunto de informação e qualquer publicação que a instituição ou que o educador faça poderá ser acompanhada por uma fotografia, por um documento Word, um documento Excel, um PDF, um PowerPoint, o que pretenderem ficará então aqui disponíveis. Como poderão ver, a mais-valia será termos então toda a componente de comunicação centralizada diretamente na aplicação. Além da respectiva publicação, na parte final temos acesso então a todo o calendário de atividades, ou seja, tudo aquilo que vai ser realizado para o meu filho ou os meus filhos. Neste caso, ficam com esta indicação. Eu sou o Francisco Gonçalves, neste momento estou a ser a aplicação, eu tenho 2 filhos. Neste caso é o Eduardo, que já vamos ver aqui, e é o João Pedro Fonseca. Ou seja, o que é que a aplicação me diz? Eu consigo saber, ok, para cada um dos meus educandos, quais são as atividades que irão ser efetuadas ao longo do tempo. Ou seja, esta informação virá, como é óbvio, de forma automática de todo o planeamento das atividades que vão ser efetuadas e que são planeadas pelo educador ou pela educadora ao longo do tempo. Tudo isso ficará, então, aqui devidamente registado. À medida que vamos adicionando ou retirando atividades, do respectivo planeamento irá sofrer a respectiva atualização. Este será o início da nossa aplicação do E-Social Infância. Portanto, clicando cá em baixo, como vocês veem, o nosso menu está centralizado na parte inferior do nosso telemóvel, portanto eu tenho acesso ao início. Vou clicar aqui neste botão Crianças e é aqui então que vocês veem, ok, que eu neste caso, um exemplo, eu tenho 2 filhos que frequentam a instituição em respostas sociais distintas, mas cá está. Esta mesma informação, eu tenho o Eduardo, que está na sala amarela, e tenho o João Fonseca, que está na sala vermelha. O que é que eu chamo aqui a atenção? Entretanto, antes do início do webinar, já fiz aqui um teste, ou seja, eu fiz o registro da entrada do Eduardo, ok? E este registro tem aqui uma informação, ou seja, vocês veem que neste caso tem aqui o I, está azul, eu clicando em cima, existe então um recado que eu, o pai, o Francisco Gonçalves, deixei ficar para o educador, ou seja, o educador ou o auxiliar, quem vocês pretendam. Portanto, neste caso eu coloquei aqui a informação, o Eduardo de manhã esteve com cólicas, peço favor de vigiarem, qualquer questão telefonem, obrigado, ok. Portanto, o registro da entrada e o registro de saída é feito de uma forma muito rápida, muito simples. Outra mais-valia que nós temos será então aqui a possibilidade, se o desejarmos, podermos fazer o registro da saída do utente através do QR Code. Ou seja, eu tenho aqui ao meu lado o QR Code selecionado e isto é impresso, este mesmo QR Code. Isto poderá ser um QR Code por sala, por resposta social ou por instituição, é como vocês pretendam, apontando a câmara do telemóvel, ou seja, eu neste momento iria buscar o Eduardo, o meu filho, e ficaria então aqui, poderia depois deixar o respectivo recado e realizaria de uma forma rápida e prática a saída do meu utente. Eu não vou fazer o registro, porque eu depois ainda quero fazer aqui os registros na ficha do Eduardo, portanto eu vou então cancelar. Entrando depois cá em cima, peço desculpa, aqui nos detalhes do utente, ok? Eu clicando aqui em cima, o que é que eu terei acesso?
terei acesso aos respectivos diários, ou seja, na aplicação mobile que iremos ver a seguir, o Cuidar, a educadora poderá fazer todos os registros, tipo se o utente dormiu, se fez xixi, se fez cocó, se vomitou, se comeu bem, se esteve bem disposto, toda essa informação constará na plataforma, poderá ser registada, aparecerá depois aqui de forma automática. Eu posso navegar pelos respectivos dias e tentar aceder aqui a um histórico de informação. Portanto, voltando aqui um bocadinho para trás, no dia 7, vão ver, existe aqui um sumário, correu muito bem o dia, tive acesso aqui às atividades que foram efetuadas. Neste caso, olha, foi feito o registro da refeição, comeu razoavelmente, dormiu, teve o humor, teve triste, defecções fez uma vez na fralda, uma vez na sanita, teve presente aqui nas Olimpíadas de Matemática, teve o teatro, ou seja, no fundo, todas as atividades que tivermos aqui definido para o respectivo utente e que se faça o registro ficarão aqui devidamente registadas. Eu, como pai, terei também acesso aqui à componente das avaliações, ao plano individual. Ou seja, eu consigo saber qual é o atual plano individual, o que está aqui em vigor, e consigo saber, então, aquilo que foi, então, avaliado pela respectiva educadora, ou seja, ela permite fazer o registro e a avaliação do plano individual ou na plataforma web ou diretamente na app, que iremos ver a seguir, no E-Social Cuidar, e essa informação poderá então ser migrada aqui de forma automática para a respectiva plataforma E-Social Infância, para eu, como pai, ter acesso então a este historial do meu filho e poder então navegar por cada um dos planos individuais e saber então o que está, se já foi alcançado ou não a respectiva meta e objetivo que tínhamos aqui definido inicialmente. Portanto, continuando, eu como pai, como é óbvio, terei também acesso aqui a um conjunto de galerias, à parte da galeria. Essa galeria é constituída, poderei ver álbuns, como é o exemplo que estamos aqui a ver, álbuns, o primeiro passo do Eduardo, a dança, o Magusto, ou então podemos ver fotos individuais. Poderei percorrer cada uma das fotos e poder, então, aceder às respectivas fotos. Ou então, entramos diretamente no álbum, por exemplo, primeiro passo do Eduardo, clico, pronto, e as fotos iriam, então, aparecer relativamente a este mesmo álbum que está cá em cima, como vocês veem, primeiros passos do Eduardo. Portanto, esta informação está, então, disponível aqui na app do encarregado de educação. O que fizemos também, ultimamente, a pedido também dos nossos clientes, e como é óbvio, sendo uma aposta da F3M, o E-Social Infância e toda esta componente, estamos sempre a atualizar a plataforma, temos já um roadmap do produto com sugestões que os nossos clientes nos vão dando, que estão a ser incluídas. Uma das últimas é a possibilidade de haver aqui a componente de troca de mensagens, ou seja, a instituição define quem é que o responsável pode entrar em contacto, com quem é que poderá estabelecer. Neste caso eu tenho aqui definido que eu sou o Francisco, só tenho acesso ao Eduardo Amador, que é o educador do meu filho, tenho aqui a Marta, que é outra educadora, e tenho aqui a Teresa, que é assistente social. Clicando em cima de cada um deles, por exemplo, clico aqui em cima do Eduardo, eu tenho aqui acesso ao historial de todas as mensagens que troquei com o educador do meu filho. E de uma forma simples e rápida, eu podia dizer assim, olha, boa tarde, escrever o que for, está tudo bem, por exemplo, e essa mesma informação será recepcionada depois pelo respectivo educador na própria aplicação. Tem a possibilidade de colocar não só texto, como também tem a possibilidade, se o desejar, anexar documentos, tirar uma fotografia, por exemplo, o meu filho chega a casa com uma ferradela, por exemplo, ou algo do género, quero documentar e posso tirar uma fotografia e enviar para o educador, uma simples foto, posso chegar aqui, gravo, pronto, e digo enviar, e esta mesma foto irá aparecer então de forma automática na respectiva aplicação que iremos ver a seguir. Portanto, não só fotos como documentos que eu queira partilhar e enviar para o educador, ou seja, toda esta informação, isto não será um WhatsApp, ou seja, em que toda a gente fala com toda a gente, será sim um método, um canal de comunicação diretamente entre o educando e entre a instituição. Continuando na respectiva aplicação, eu iria focar então a parte do saldo, ou seja, nesta altura vocês terão acesso aqui
à totalidade do saldo dos meus utentes. Neste caso, peço apenas que não liguem estes valores, isto é uma base de dados de demonstração, portanto eu faço mesmo questão de ter aqui documentos vencidos. Como viram inicialmente, eu tenho 2 filhos na instituição e esta cá está, é o saldo total em dívida, ok? Em que do Eduardo serão os 734,79, que será a soma de todos estes documentos que estão a vermelhos, quer dizer, que estão vencidos, ou seja, que eu estou em atraso por liquidar perante a instituição, e tenho aqui o restante valor, que são 189,89, do outro meu filho, do João Pedro Fonseca, referente então a 2 documentos que estão então em pagamento, com uma data limite de pagamento então do dia 12. Daí as cores estarem diferentes, em pagamento a laranja e vencido então a vermelho. Portanto, esta informação estará aqui disponível. E assim, em traços gerais, era esta aplicação, o E-Social Infância, na vertente encarregada de educação, que gostaria de mostrar. Caso a instituição tenha as referências de multibanco, em cada um destes documentos, clicando em cima, eu não tenho isto aqui, não consigo visualizar, mas existe a possibilidade, que é, em cima do respectivo documento, clicando e existindo a referência multibanco, irá aparecer a entidade, a referência multibanco e o respectivo valor, para que, por exemplo, no multibanco faça um pagamento ou através do home banking tenha acesso então a essa mesma informação. Portanto, a nível do E-Social Infância, e uma vez que o tempo é curto, em traços gerais será então aqui esta pequena apresentação da plataforma. Iríamos então abordar a parte do E-Social Cuidar, ou seja, eu neste momento esqueço que sou encarregado de educação e vou entrar no E-Social Cuidar, e neste caso eu sou o educador ou a educadora aqui disponível na instituição. Portanto, teria aqui acesso à fotografia, neste caso vou entrar com Marta Oliveira, que era uma das educadoras que estava ali, que me viram no processo, e a respectiva password, o PIN, para eu poder então entrar. Neste caso vou selecionar a instituição que vou trabalhar e, de acordo com o perfil que a instituição atribua a cada utilizador, neste caso à educadora Marta Oliveira, ela poderá ver só os utentes da sua sala, ou então, como é este exemplo, eu poderia ter acesso a todos os utentes, então, da respectiva sala. Ou seja, este é um perfil bastante interessante, caso imaginemos até a Marta fosse um elemento da direção da instituição, até fosse a diretora técnica da instituição e que tivesse acesso então a tudo, para saber a qualquer altura quem é que entrou, quem é que já saiu, quem é que esteve ausente, quem não esteve, porque esta informação é dada então na hora. Portanto, o Eduardo, como vocês viram há pouquinho, foi o processo que eu fiz o registro. Portanto, cá está, ou seja, o registro da entrada, ou seja, eu consigo saber quem é que foi a pessoa que entregou o Eduardo, neste caso, o respectivo recado, que eu vos mostrei há pouco. Estamos a ver aqui o registro da entrada, e todas estas pessoas são aquelas que terão acesso a poderem entregar ou recolher a criança. Continuando, então aqui, o que é que eu poderia fazer aqui se o desejasse? Eu, como educadora, imaginemos, havendo um problema com o Eduardo, clicando aqui em cima do telefone, eu iria pedir para telefonar, e se tivesse em cada um deles o respectivo contacto, eu a partir daqui carregava no símbolo do telefone, ele faz-me logo o telefonema para o contacto que estiver associado na respectiva ficha do utente. De uma forma simples e rápida, eu consigo saber quem foram as crianças que já entraram, as crianças que já saíram e as crianças ausentes. Neste caso, só temos aqui acesso ao registro das crianças. Portanto, o que é que eu vou fazer então? Eu, como educadora, vou agora fazer aqui os respectivos registros diários, ok? Portanto, o que é que teremos aqui acesso? Eu tenho aqui acesso, estou no Jardim de Infância, o Pimpolho, na sala do Eduardo, e então, a nível de registros diários, eu posso agrupar essa mesma informação, ou seja, eu tenho aqui vários itens definidos, é avaliação do humor, eu quero saber a dormida, a nível de tempo que o utente esteve a dormir, a nível de micções, ok? Ou seja, são tudo grupos a nível de refeição, ok? Ou seja, à medida que eu vou escolhendo o respectivo item, ele vai mudando os ícones associados. Portanto, eu aqui poderia colocar a informação.
Permite ter a possibilidade, se eu quisesse fazer um registro igual em todos, eu vou dizer, ok, olha, a nível de humor, todos eles estiveram, por exemplo, fechados, ok? E todos os meninos da respectiva sala ficaram, então, com este registro de humor fechado. Entretanto, posso chegar aqui e dizer, olha, lanche da tarde, olha, todos eles comeram bem, ok? E fica esse registro. Se não quisesse que um deles corresse bem, eu posso dizer registro igual em todos, retiro-lhe então aqui e vou dizer que o Eduardo, então, por acaso, comeu médio, por exemplo, ok? Ou seja, isto por cada um dos itens ficaria então aqui devidamente registado. Depois, como vocês veem, temos isto agrupado pelos registros diários, desculpando a expressão, são aqueles registros mais corriqueiros, digamos assim, do nosso dia-a-dia, não é? Ou seja, a nível do, por exemplo, do berçário, ou seja, se fez xixi, se fez cocó, se dormiu, se não dormiu, e depois aqueles registros programados, ou seja, que também fazem parte do respectivo plano individual do utente. Cada um deles ficarão, então, aqui registados. Eu não tenho aqui nada a nível de registros programados, mas caso tivesse, ficariam aqui. Eu, de forma automática, iria dizer, então, fiz, não fiz, esteve presente ou não esteve, e a informação ficaria aqui devidamente registado com o respectivo sumário de cada um desses dias de trabalho. Isto, como eu estava então a referir, grande parte do trabalho, tal como existe a nível mobile, a vertente mobile, em que através do browser nós conseguimos fazer, por exemplo, a questão de ter um paralelismo em termos de comparação com o home banking, o nosso banco online, 100% do trabalho é feito na aplicação web. No entanto, mobile, ou seja, na app que está instalada no telemóvel, nós não conseguims fazer tudo, mas provavelmente 80% a 90% do trabalho poderemos fazer. É nisso que nós também apostamos, ou seja, nesta aplicação, que é a aplicação da educadora, grande parte do trabalho, o registro da entrada, o registro da saída, o registro da ausência da criança, por exemplo, consigo fazer aqui o registro da ausência, seleciono qual a opção, por exemplo, da ausência e digo ok, e cá está então o registro. Pronto, ele não vai deixar porque já existem atividades diárias, por isso é que eu não devia ter registado, mas vocês têm aqui a possibilidade de fazer aqui o registro das ausências ou saídas depois do próprio utente. Portanto, a nível de mobilidade, era isto que gostaria de demonstrar, e como o tempo está a ficar curto, iríamos começar então por abordar, assim, em traços gerais. Eu vou sair daqui e vamos então abordar aqui a aplicação. Estão a ver aquela mensagem que eu, entretanto, enviei, ou seja, temos aqui a notificação, ou seja, o Eduardo a dizer boa tarde, tudo bem. Ok? Ou seja, era o Francisco Gonçalves, que é o encarregado de educação do Eduardo, e essa mensagem, ou seja, quando eu estou a entrar na aplicação, está-me a dar aqui a respectiva notificação da mensagem. Portanto, eu vou entrar aqui, como só temos aqui cerca de 5 minutos ou 10, aqui a nível geral, muito rápido. O que é que nós temos então? O mural, ou seja, é onde se constroem as aplicações. Como vocês viram já na aplicação do encarregado de educação, estão a ver, as notificações, as publicações são estas, ou seja, é aqui que as construímos, publicações essas que poderão ter documentos associados, qualquer tipo de documento. Como eu disse ao bocadinho, estão a ver, o Francisco Gonçalves ao bocadinho pus que já li, eu tenho acesso à informação, eu vou tirar aqui a notificação da mensagem, ou seja, a publicação que foi enviada há pouco foi enviada para 15 encarregados de educação, e desses 15, 5 já leram. Portanto, todas as publicações ficarão aqui registadas. Poderei fazer rascunhos de publicações, quando chegar à altura ideal poderei depois publicá-las, e depois, para que não apareça tudo naquele menu inicial com todas as publicações, eu depois poderei guardar aqui publicações e agrupando por diversos grupos de informação que pretenda. A componente das publicações, iríamos ver então a parte do chat, ok? Portanto, a último chat, estão a ver aqui a informação, ok? Portanto, este é aquele exemplo. O envio daquela fotografia que eu fiz ao bocado como encarregado de educação do Francisco Gonçalves. Agora estou a entrar como educador, não é? Eu sou o Eduardo, o educador, o Eduardo Amador, sou o educador e tenho acesso então aqui ao tal histórico de informação de tudo aquilo que foi partilhado comigo e com o encarregado de educação. Portanto, eu tenho a possibilidade, quando inicio uma nova conversa, poder
poder, se quer só ver colegas, se quer ver encarregados de educação, portanto, existe essa possibilidade de poder escolher e definir então aqui quem é a pessoa que vamos então estabelecer o contacto. Portanto, isto então a nível da componente de comunicação. Nos utentes, partindo então para a área da infância, como é que nós temos então? Temos aqui os processos agrupados, ou seja, eu como educador, este perfil que eu tenho dá-me acesso a tudo dentro da própria aplicação e consigo ver todas as respostas sociais e dentro das respostas sociais consigo ver todos os utentes, ok? Consigo ver neste formato, ou então, se o desejar, assim em formato de grelha um pouquinho mais pequenino, isto fica depois ao critério de cada instituição. O planeamento de atividades é muito simples e fácil da nossa parte, ou seja, nós definimos aqui atividades e neste momento eu consigo ver para cada atividade quem são os utentes associados a essa mesma atividade e, se o desejar, por exemplo, esta é a atividade de cantar os reis, esta é a atividade de cozinha, isto é dança, etc. Consigo desejar e consigo visualizar todos os utentes. O planeamento de uma nova atividade, muito simples, eu seja aqui, clico em adicionar, vou dizer que atividade é que vou planear, por exemplo, sei lá, um exemplo, olha, futebol salão, eu vou dizer quem são os utentes que vão praticar o futebol salão, olha, será aqui o João, será aqui o João Pedro, etc, ok? Ou seja, o José, quem for a Mafalda, ou seja, eu seleciono os utentes que vão fazer essa mesma atividade, vou-lhe dizer qual é a data de início, essa atividade vamos realizar, imaginemos, no dia 14, ok? Das 10 da manhã, por exemplo, às 11, ok? E esta será, por exemplo, uma atividade que eu vou repetir, ok? Todas as semanas, por exemplo, à quinta-feira, ok? E o programa irá então fazer a respectiva marcação das respectivas atividades, ou seja, o planeamento de atividades muito fácil da nossa parte. Portanto, focando então no processo do utente, veremos então aqui o processo do Eduardo, ou seja, eu clico em cima da fotografia e o que é que o programa me vai apresentar? Vai-me apresentar aqui um conjunto de menus do lado esquerdo, onde nós temos aqui definido o respectivo resumo do processo do Eduardo, aquilo que eu interpreto como sendo o mais importante e aquilo que me chamou a atenção. Desta será a informação e o resumo com os respectivos diários, os hábitos, os passatempos, responsáveis, ou seja, o conjunto de informação que está disponível e dispersa pela ficha, pelo processo do utente, ficará aqui disponível. Apenas referir para quem é cliente F3M, como serão grande parte das instituições que estão aqui presentes, os processos dos utentes migrarão do INUT de forma automática para aqui, assim como todo o nome dos responsáveis e inclusive a própria informação financeira ficará então aqui também disponível. Portanto, teremos aqui acesso aos responsáveis familiares, temos acesso aqui a todos os responsáveis e familiares do Eduardo, ou seja, aquelas pessoas que estão autorizadas a poder levantar a criança ou entregar a criança no horário normal. Temos aqui um separador de hábitos e características, ou seja, algo que a educadora achou pertinente e conseguiu visualizar logo no início, digamos, uma ficha de avaliação inicial, logo no início da instituição. Convém referir que isto são cartões, é um menu de cartões que tem acesso então a esta mesma informação dispersa, ou seja, cada instituição constrói os seus cartões. Portanto, ainda temos outro separador com dados de saúde, informação que vocês pretendam ficar aqui disponível relativamente aos dados de saúde do próprio utente. Temos depois aqui a chamada avaliação inicial. Ou seja, o nosso programa, como tínhamos referido inicialmente, ele vem carregado com os objetivos e com as metas definidas no manual dos processos-chave, os manuais da qualidade da Segurança Social, a nível da creche, a nível do pré-escolar, temos acesso às normas de orientação da Direção-Geral de Educação para o pré-escolar e temos aqui isto definido. Portanto, aqui cada instituição é livre de adicionar os seus objetivos e poderem então, inclusive, adicionar objetivos de outros escalões etários que porventura possam ter visualizado. Portanto, esta avaliação inicial irão depois os itens não alcançados, não observados, irão depois serem transpostos de forma automática para o plano individual e chama a atenção em que vocês terão acesso aqui ao historial de cada plano individual. Esse historial é simples de navegar, clicando em cima de cada um deles conseguem saber qual o plano individual que estava na respectiva altura de cada utente. Convém referir que eu dentro de cada atividade,
ou seja, dentro de cada objetivo do que constitui o plano individual, eu tenho a possibilidade de definirmos aqui objetivos, ok? Ou seja, quando estou a construir um plano individual, posso, de forma automática, imputar aqui objetivos que irão depois aparecer nas atividades programadas do meu respectivo utente. Portanto, isto a nível do plano individual. Vocês conseguem saber a qualquer altura se ele está ou não em avaliação ou se porventura já foi então avaliado. Portanto, a avaliação do plano individual também é feita de uma forma automática, ou seja, ele migra o plano individual para a respectiva avaliação, ok? E vocês, quando pretenderem, finalizam a respectiva avaliação e carregam neste botão, ele finaliza e então sim, a partir daqui envia para o encarregado de educação e esta mesma avaliação do plano individual irá aparecer na aplicação que eu vos mostrei anteriormente. Como veem, este é um exemplo que já foi então enviado para o encarregado de educação. Portanto, os registros diários poderão ser efetuados diretamente aqui, na própria aplicação, como estamos aqui a ver, ou então, como vos mostrei, diretamente na aplicação do E-Social Cuidar, e esses registros poderão ficar aqui devidamente efetuados. A partir do momento que gravo, dados atualizados com sucesso, e essa informação migrou de forma automática para a aplicação dos encarregados de educação. Aqui temos acesso então à galeria, tudo o que for relativo a fotografias que eu pretenda, posso colocar só fotografias ou posso ver só álbuns. Neste caso são álbuns que eu defini aqui: Natal, o Novo Ano, fim do ano, etc. Posso ver só fotografias que eu decidi colocar e posso ver todos. Eu nas fotos gostaria apenas de referir que eu tenho a possibilidade de colocar uma fotografia no processo de um utente e depois, se o desejar, posso, imaginemos, sendo uma foto de uma atividade que poderia ser partilhada com a sala, eu permito, se o desejar, partilhar com a sala e vou dizer se quero partilhar com todos. Se disser que sim, esta mesma foto irá aparecer na galeria de cada um dos utentes, ou então posso dizer, ok, quero partilhar com todos, com exceção da Teresa, por exemplo, e do Marco. A partir do momento que eu partilho, irá para todos os meninos esta mesma foto, com exceção destes que eu retirei. Portanto, o processo do utente, assim resumido, está assim devidamente estruturado. Portanto, processos, para vos mostrar, temos a componente das entradas e saídas dos utentes, portanto, algo que já consegui efetuar. Como vocês veem, temos aqui a respectiva entrada, ok? Com o acesso ao respectivo recado, como eu vos mostrei já diretamente na aplicação. Portanto, esta informação é partilhada e ficará aqui. Se o desejasse, poderia fazer uma saída diretamente pela aplicação, ok? E diria que era a avó, ele assume-lhe o respectivo horário, eu gravo, pronto. E neste caso temos o horário de entrada e a data de saída com a respectiva pessoa que efetuou essa mesma recolha da criança. Portanto, isto a nível dos registros de entradas. Portanto, aqui é a definição de todas as atividades diárias ou programadas que a instituição tenha. Fazemos aqui esta mesma definição. Para ser mais fácil e simplificar, como vocês viram, na aplicação no E-Social Cuidar eu podia fazer o registro para todos os utentes, mas também poderei fazer os registros diários de sala por aqui, ou seja, defino qual é a resposta social, digo qual é a respectiva sala e aparecerão então aqui todos os utentes e todas as atividades e eu permito aqui de uma forma rápida poder fazer essa mesma avaliação. A nível do plano pedagógico, a aplicação tem a possibilidade também de construirmos o plano pedagógico, em que conseguimos definirmos qual o respectivo plano pedagógico, consigo ter acesso a todos os planos pedagógicos, consigo saber a data de início e data de fim, qual é o tema, quais são os objetivos, observações e consigo depois fazer aqui o planeamento de atividades daquelas que já estão estipuladas, digamos assim, em cada ano letivo, aquelas atividades que serão iguais e que vocês já sabem em que datas é que irão ocorrer. Isto facilita muito depois a componente do planeamento de atividades, porque conseguimos descartar logo automaticamente estas, porque já fazem parte do processo pedagógico e irão aparecer então para todos os utentes que fazem parte desta resposta social e desta respectiva sala. De referir que nós podemos fazer cópias de planos pedagógicos, se estivermos definidos para uma sala, podemos copiar e depois ajustar as respectivas atividades dentro
do respectivo plano pedagógico. Portanto, meus senhores, eu não me vou alongar aqui muito mais, eu já perdi bastante mais tempo, já investi bastante mais tempo do que estava previsto. Portanto, eu iria passar aqui um pouco da palavra ao meu colega, ao Pedro Salgado, que me referi, que é o nosso gestor de negócio da área da saúde. Olá, muito boa tarde a todos. E aqui agora vamos falar essencialmente de protótipos ou desenhos de soluções que estão neste momento a ser desenvolvidas pela F3M. Atualmente aquilo que o Pedro mostrou é algo que nós já temos no mercado, uma plataforma do S-Social, e agora de alguma forma vamos fazer aqui o salto na idade do próprio utente. Vamos subir aí a cerca de 50 anos na idade dos utentes que vamos falar agora, e vamos falar um bocadinho do futuro das soluções da saúde e da economia social da F3M, porque elas não deixam de estar interligadas entre elas. Este é um dos maiores desafios que a F3M tem, que é de alguma forma dar resposta a estes dois mercados. A F3M com o seu produto Windows GCS, que alguns conhecerão, está hoje no mercado da saúde, mas também está dentro das IPSS e dentro das instituições, porque nós temos instituições desde as mais pequenas às maiores instituições, que têm o hospital, têm o bloco operatório, têm e todas as outras respostas da economia social mais comuns. Então o nosso maior desafio no desenho desta nova plataforma, da plataforma de saúde, é garantir, e a nossa responsabilidade de alguma forma, garantir a interligação desses dados e garantir que a instituição consegue seguir o seu utente desde a infância até à terceira idade. Então o nosso maior desafio aqui é realmente conseguir construir uma plataforma que consiga unir estas duas plataformas. E como é que nós estamos a fazer? Em termos estruturais, nós vamos garantir que tudo isto fica numa base de dados única, em que todos os clientes gradualmente vão migrando para esta nova plataforma. Hoje vamos aqui falar essencialmente dos dois primeiros módulos que nós vamos lançar dentro da plataforma Health e S-Social, sendo que o S-Social atualmente já tem outras plataformas no mercado, plataformas essas orientadas, como os meus colegas já falaram, à mobilidade, preocupadas com a questão de plataformas 100% web, que permitam aos utilizadores terem dados nas suas mãos, seja num telemóvel, seja num tablet, mas que de alguma forma sejam também intuitivas. É algo também que nós mudamos completamente no nosso desenvolvimento, é organizar o nosso desenvolvimento de maneira que consigamos trazer os profissionais para o nosso desenvolvimento. Então, como é que nós vamos tentar fazer isto? Nas soluções da terceira idade e nas outras soluções que já fomos falando, o Pedro falou também um bocadinho desta interoperabilidade até dos produtos atuais com os produtos novos que estamos a desenvolver. A nossa ideia e o nosso objetivo é conseguir que estas plataformas comecem a aparecer aos nossos clientes de forma gradual, garantindo a interoperabilidade com os sistemas atuais e de forma progressiva evoluindo os seus módulos. Há bocadinho o Filipe falava que dentro do S-Social tem a contabilidade, a tesouraria, dentro da saúde temos a prescrição eletrónica, o processo clínico, as unidades de cuidados continuados, o internamento, as clínicas, tudo isto irá também evoluir de forma gradual. Vamos trazer para dentro do desenvolvimento dos profissionais de saúde, é algo que nós já estamos a fazer, e hoje algumas das maquetes que vos vou demonstrar já têm know-how e desenvolvimento trazido pelos profissionais que estão no terreno a cuidar dos utentes, e daí acho que estamos a conseguir, sem dúvida, um bom resultado, e vocês melhor que ninguém estão aí para avaliá-lo. Trazer também os utilizadores para o desenvolvimento do produto é algo que queremos manter, e temos como objetivo, como já fomos falando, soluções cloud orientadas a critérios e normas de segurança. Nós queremos trazer para as plataformas da economia social, das plataformas de saúde, a experiência que fomos trazendo do software de saúde em termos de segurança, que é algo bastante mais exigente para a F3M e para o desenvolvimento que temos feito, e é isso que nós temos de trazer aqui para o nosso software. Além disso, continuar a manter uma orientação à desmaterialização de tudo aquilo que é os processos dos nossos clientes. Este estudo constante que vamos fazendo dos nossos clientes vai nos permitir cada vez mais desmaterializar estes processos. Hoje vamos falar, e a maquete que vou aqui apresentar hoje, é a maquete do nosso futuro processo clínico e social. O nosso processo clínico e social vai substituir, de alguma forma, as plataformas que os nossos clientes já têm hoje instaladas, normalmente constituídas pelo Minuto, que tem uma parte deste processo, depois o processo clínico e o registro de atividades diárias, o nosso conhecido RAD. Nós vamos tentar transformar isto tudo numa plataforma única que, de alguma forma, continua a manter a estrutura base que está aqui representada, desde a gestão da candidatura do utente, a avaliação diagnóstica do utente, o desenho do plano individual, isso vamos ver também já na plataforma,
o desenho do plano de cuidados, isto sempre também pensando no trabalho multidisciplinar, ou seja, ter várias pessoas a trabalhar o utente e que conseguem analisar o processo do próprio utente, o registro dos próprios cuidados que são efetuados no utente e depois a sua avaliação de resultados, que voltamos aqui novamente ao PI e voltamos novamente a prestar cuidados ao nosso utente. É algo que não para e é iterativo de forma constante. Então, eu vou passar então já aqui para a apresentação das maquetes. Vamos passar aqui para a minha página e na primeira maquete, que já devem estar a ver nos vossos ecrãs, eu tenho o primeiro ambiente que aparecerá aos vários utilizadores que utilizarão o nosso processo clínico e social. O processo clínico e social tem por objetivo ser utilizado por várias tipologias de utilizadores. Nós podemos ter desde a assistente social, um nutricionista, um auxiliar a utilizar, um enfermeiro, um médico, porque há aqui N funcionalidades para todo este panóplia de utilizadores. Claro que o software depois aparecerá e desaparecerá a informação de acordo com os acessos e com o perfil que é atribuído a cada utilizador. Esse será o objetivo deste produto. Aqui no produto, no ambiente de entrada, nós temos logo um desenho, uma estrutura de instituição. Aqui tem um exemplo por pisos, por exemplo, mas podia ter, por exemplo, o centro de dia, o lar, o CAU, de acordo com a estrutura que cada instituição vai definindo. Há aqui uma preocupação em termos de filtros de informação, de eu perceber no imediato quais são os utentes, por exemplo, que já foram admitidos na instituição e que não têm, por exemplo, o PI elaborado ou que está por aprovar, ou que, por exemplo, utentes que não foi feita ainda a avaliação inicial. Então, colocar aqui uma série de filtros nesta barra lateral que permitam-me filtrar logo rapidamente os utentes com este tipo de alertas. Depois, tentamos disponibilizar aos utilizadores informação que seja fácil de ler, ou seja, conseguir perceber os utentes que estão no mesmo quarto, os quartos que estão em isolamento com uma cor diferente e com informação, por exemplo, de qual é o tipo de transmissão que está associada àquele quarto e, por exemplo, alertas ou ocorrências que tenham acontecido com cada um dos utentes, ter esse tipo de informação. Depois temos outras informações, como por exemplo taxas de ocupação, muito importante para quem gera também perceber qual é o volume de ocupação da sua unidade. Isto quando estamos a falar, por exemplo, de unidades de cuidados continuados, nós temos toda esta panóplia de clientes, então procuramos todo este tipo de soluções. Depois na própria plataforma vamos procurar também que cada utilizador consiga perceber quais são as atividades que tem para fazer com cada um dos utentes. Então, no próximo ecrã que vamos visualizar, ele vai-nos organizar os utentes por atividade, ou seja, nós vamos conseguir perceber cada um dos utentes em que atividade há que estar associada, por exemplo, se for atividades socioculturais ou algo do género, poderá ser visto neste formato. Também poderá ser visto, por exemplo, no formato de tarefas, onde eu vou verificar quantas tarefas têm para executar, as que já foram executadas, ou seja, consigo observar os meus utentes de várias formas, em cartões, em listas, de acordo com a preferência aqui do utilizador e também com o tipo de utilizador. Se for um profissional de saúde, tem outro tipo de informação que quer ter aqui na sua visualização. Se for um auxiliar, terá outro tipo de informação. A partir deste ponto, o utilizador terá também disponível o chat, por exemplo, para trocar mensagens com os colegas sobre casos de utentes que estão a ocorrer e temos também um dashboard inicial que não tenho hoje para a apresentação, onde dá logo uma série de informação de ocorrências ao próprio auxiliar. Vou entrar aqui no utente e vamos aqui, a partir do momento que entramos no utente, vamos verificar que há uma série de funcionalidades num ambiente muito idêntico àquele que o Pedro apresentou há pouco na infância, ok? Mas que permite de alguma forma perceber a estrutura e aquilo que é o software F3M. Então o que é que nós temos aqui na nossa estrutura em termos de informação sobre o utente? Nós tentamos focar logo aqui informações úteis, como por exemplo ter a fotografia do utente, o nome por qual ele é tratado, ter logo essa informação, que isto é muito importante, por exemplo, quando um profissional de saúde está numa consulta ou num cuidado com o utente, saber exatamente qual é o nome pelo qual a pessoa gosta de ser tratada, qual é que é o diagnóstico principal, perceber o problema principal deste utente e alguns contactos de emergência logo à cabeça, assim como o gestor de caso, uma série de informações. Dependendo do perfil do utilizador, por exemplo, se for um profissional de saúde, será importante perceber logo quais são as alergias que o utente tem associadas, por causa de questões com a alimentação, com a medicação que passa e tudo mais, e depois poderá ainda ter acesso a mais informações adicionais sobre o utente. Entrando no processo, como podem ter reparado, o sistema por defeito abriu-me no resumo do utente e aqui o resumo do utente é uma página que cada utilizador poderá desenhar à sua medida, ou seja, eu por defeito, a mim aparece-me aqui uma série de informações, como os contactos principais, os últimos diários, os registros das ausências dos utentes, a história clínica relevante, os alertas, as ocorrências, uma série de informação
que, de acordo com o utilizador, poderá ser informação completamente dispara e lá está, há utilizadores que necessitam de uma informação, outros que necessitam de outra. E de uma forma muito simples, o utilizador poderá chegar aqui e dizer o que é que quer ver, o que é que não quer ver dentro do software. Depois vamos perceber que dentro daquilo que é o processo do utente, nós temos uma série de botões laterais que nos permite rapidamente fazer registros, trocar mensagens com os colegas, falamos ainda há pouco da questão do chat, registar uma queda do utente, um alerta do utente de forma muito rápida, fazer os registros ou até uma ausência do utente. Mas quando o utente entra numa instituição, nós temos logo o primeiro processo, que é um dos pilares da admissão do utente, que é a sua avaliação inicial, ou seja, quando o utente entra na instituição, o software vai disponibilizar a janela de registro deste tipo de informação. Relativamente a este tipo de registros, há uma preocupação, mais uma vez, em colocar uns alertas naqueles pontos que ainda não foram carregados e que foram definidos pela instituição como obrigatórios no carregamento na admissão do utente, mas depois os campos, ou aqueles campos base, que normalmente qualquer instituição necessita, como por exemplo o motivo do internamento, quem são os responsáveis pelo utente, o diagnóstico e história social do utente, ou seja, ter aqui logo uma série de informações associadas ao próprio utente, que serão partilhadas pela ficha e por todos os profissionais que trabalham com o utente. Depois teremos aqui uma história com os seus antecedentes, e aqui mais uma vez vamos ver uma série de campos que, de acordo com a tipologia de internamento, com a tipologia de instituição, também poderá ser completamente distinta. Nós temos aqui, por exemplo, quais são os antecedentes pessoais, os motivos de internamento, avaliações clínicas, tudo de forma muito prática e fácil de preencher, ok? Permitirá aqui aos utilizadores carregar a informação de forma muito rápida associada ao utente. Depois, em termos de cuidados de saúde, por exemplo, mais aqui para as equipas de enfermagem registarem os sinais vitais, os parâmetros vitais do utente, na admissão do utente, qual eram os seus parâmetros vitais. Por exemplo, ter aqui alguns cuidados, se existirem registros de análises clínicas do exterior, poder anexar documentos, em vez de ter que estarmos a carregar todos os parâmetros que muitas das vezes não fazem sentido. As escalas de avaliação que são necessárias também na admissão do utente, especialmente a terceira idade, ver o risco de queda, o risco de úlcera, de geração de úlceras de pressão. Há uma série de escalas que são hoje em dia carregadas pelos nossos clientes e que nós vamos manter na nossa plataforma disponível para responder de forma rápida aqui no software. Depois teremos ainda outros questionários que cada cliente também poderá definir um bocadinho à sua medida e de acordo com a sua tipologia e valência, onde podemos, por exemplo, ver aqui o estado de consciência e expressão, o género vestuário, ou seja, fazer uma análise diagnóstica mais concreta do nosso utente. Para terminar a avaliação inicial, teremos ainda o sistema documentar, que estará diretamente relacionada com a nossa aplicação mobile para monitorização de feridas, que atualmente já está no mercado e que permite ao cliente usar o smartphone para fazer esta monitorização, atualizar essa informação e, de acordo com aquilo que foi monitorizado, estará disponível também aqui na plataforma. Depois passaremos para um passo seguinte, que é o plano individual do utente. O plano individual do utente, como o próprio nome diz, e o Pedro já falou um bocadinho na parte da infância, aqui é um bocadinho diferente, mas não deixa de ter uma estrutura de alguma forma idêntica. Ou seja, nós vamos começar por definir qual é que é a equipa que avalia o utente, quem é que é o seu gestor de caso associado e depois, para cada um dos utentes, identificar os problemas que o utente tem. Para cada problema, como vocês podem ver, podemos ainda definir objetivos ou metas a atingir, okay? E definir as devidas intervenções. Intervenções essas que depois serão refletidas de forma automática no que vem a seguir, que é o chamado plano de cuidados. Okay? Nós, ao definir um problema para o utente, podemos logo automaticamente definir e planear também esse tipo de tarefas e também vamos poder avaliar cada uma destes problemas do utente e perceber se foram concluídos, se não foram concluídos, invalidando a evolução do utente no seu próprio histórico que tem aqui no software. Depois, isto irá-se refletir, como falei há pouco, no plano de cuidados do utente, e aqui vamos ver uma imagem do plano de cuidados que permite, de alguma forma, de acordo com a área que estamos a trabalhar, perceber que tipo de cuidados estamos a ter com o utente e o que está planeado para ele. Okay? Aqui estamos a ver um ecrã de planeamento, normalmente mais monitorizado pelos responsáveis de enfermagens, pelos diretores técnicos, okay? Que depois se vai refletir naquilo que é o registro de atividades diárias e aquilo que são os registros do utente no seu dia-a-dia. Depois, naquilo que concerne mais aos cuidados de saúde, e aqui estamos a falar mais de profissionais de saúde, ok? Teremos uma área também bastante extensa, onde terá uma série de registros associados.
Há aqui uma parte que é quase partilhada por todos os profissionais que trabalham o utente, que é o que nós chamamos os diários dos utentes. Os diários dos utentes não é nada mais do que registro de informação textual, onde nós vamos poder ver tudo aquilo que foi registado acerca do utente e cada profissional poderá decidir que áreas de intervenção há que quer consultar e quer monitorizar do seu utente. Teremos uma série de informações e o cuidado também relativamente à informação, poder mudar a cor da letra, poder pôr negritos nos textos que são registados, uma série de cuidados que temos aqui neste tipo de software. A adicionar um diário, vamos perceber que também estamos aqui a tentar ter um cuidado em que o utilizador, quando está focado num registro e está a escrever alguma coisa do utente, ao mesmo tempo consiga ter acesso a um histórico e uma timeline do próprio utente, ou seja, os registros que ele já teve dentro da própria instituição. Eu, então, passo a demonstrar aqui, eu consigo escrever informações de acordo com o diário que está parametrizado, ao mesmo tempo consigo ao lado direito consultar a informação que foi escrita sobre ele, posso copiar os textos que já escrevi anteriormente. Se for um profissional de saúde, posso ver, por exemplo, a medicação crónica, as prescrições internas, os exames, as receitas, os diagnósticos, mas ao mesmo tempo posso visualizar nesta barra que temos aqui superior qual é o histórico do nosso utente. E vamos perceber que esta barra tem uma série de informações e, de acordo com o profissional, poderá ter mais ou menos informação. Temos aqui prescrições, diagnósticos, avaliações e eu posso, ao passar o rato, ver exatamente o que é que aconteceu em cada uma das datas, de acordo com o período que está aqui associado ao utente. Posso, ao fazer o clique em cima do próprio botão, verificar a informação que foi registada. Para quê? Para alimentar e enriquecer de alguma forma a informação que eu estou a registar sobre o próprio utente. Isto de uma forma muito simples, conseguimos que o utilizador consiga num ecrã só ter quase toda a informação que está associada ao próprio utente e é isto que nós devemos tentar cada vez mais trazer no nosso software. Depois, permitir também os negritos, os itálicos, uma série de informação, as cores associadas ao próprio texto, ou seja, simplificar aqui bastante a forma como utilizam hoje os softwares da F3M. Depois vamos verificar que existem funcionalidades como as avaliações, que serão monitorizadas na aplicação mobile, que também já vou mostrar a seguir, ou de forma manual, diretamente aqui no software, em que eu posso ir lançando as frequências cardíacas, as frequências respiratórias, por exemplo, e verificar logo o histórico do utente e a sua própria evolução ao longo do tempo, ou seja, conseguir ter aqui uma história completa do meu utente. As próprias escalas serão monitorizadas da mesma forma, ou seja, com o mesmo tipo de critério e perceber a evolução do utente dentro da própria escala. Os questionários associados terão o mesmo tipo de tratamento e perceber também como é que as coisas vão variando com o utente ao longo do tempo, se está confuso, se não está confuso, uma série de critérios que vão ajudar aqui os próprios utilizadores. Depois temos aqui funcionalidades que já avançamos mais relativamente, por exemplo, à prescrição da medicação. Nós temos dois tipos de prescrição. Primeiro temos a prescrição interna, que é a prescrição que o médico vai definir o Cardex do utente, vamos dizer assim, e outra que é a prescrição externa, que é aquela que nós temos que enviar para a farmácia para levantar os próprios medicamentos. Eu vou começar por mostrar aqui a prescrição interna, onde vamos ver um ecrã aqui muito desenhado para o profissional de saúde, para o médico, neste caso, que vai permitir às instituições fazer a dita prescrição da medicação. Mais uma vez, a presença da timeline, eu estou a prescrever medicação e consigo perceber o que é que se passou ontem com o utente, o que é que se passou aqui há um mês atrás, que tipo de alterações é que existiram na prescrição e consigo visualizar aqui uma prescrição com os antibióticos, os fluidos, os intermitentes e o histórico do próprio utente em termos de prescrição, ou seja, de uma forma muito simples, conseguir adicionar, pesquisar medicamentos e adicionar medicamentos à própria prescrição. Depois, este ecrã vai-se refletir naquilo que nós chamamos o registro da própria medicação. No registro da medicação, há aqui uma preocupação também na própria administração da medicação em mostrar a informação de uma forma muito simples e clara para quem vai fazer os registros desta informação. Então nós, um ecrã completamente diferente daquilo que temos hoje no nosso software, procuramos aqui com a divisão por horas daquilo que é o dia de uma instituição, perceber em cada horário que medicamentos é que eu tenho que dar a cada um dos utentes. Marcando com cores diferentes, por exemplo, aquilo que já devia ter sido administrado ou que já devia ter sido feito com o utente, a amarelo aquilo que são os SOS de algum tipo de informação e com outras cores aquilo que já foi administrado ou corretamente administrado ao utente, ou seja, ter aqui a informação completa de tudo que é feito com o utente. Claro que isto também se vai refletir
na aplicação mobile e nos registros mobile do próprio software. Isto em termos de prescrição e registro de medicação. Depois vamos fazer aqui uma ponte com outra maquete, que é a nossa maquete da prescrição externa, onde nós já temos aqui uma imagem do nosso próprio Elfi, ou seja, a solução de saúde, que vai ter, será a nossa nova solução de prescrição eletrónica, substituirá a solução atual e que vai fazer integração com o nosso Windows GCS, ou a gestão de cuidados de saúde que os clientes já têm presentes, e basicamente nós aqui procuramos fazer uma solução muito simples, foi desenhada com médicos e daí nós temos bastante confiança que esta solução vai ter bastante sucesso. Começando aqui pelos dados do utente, nós temos aqui a informação básica do utente. A presença, mais uma vez, das alergias é importantíssimo quando o profissional está a fazer o tipo de prescrição. Os dados relativos ao utente, relativamente aos benefícios, tudo informação que é integrada automaticamente via RNU, ok? Mas que poderá ser atualizada aqui pelo profissional de saúde. A pesquisa dos medicamentos, que permite selecionar o medicamento e acrescentar medicamentos à própria lista de medicamentos, ver os detalhes e a forma de prescrever de forma muito simples. A utilização da medicação crónica, algo que nós não tínhamos no software anterior, mas que percebemos com a análise e consulta que fizemos aos utilizadores, que é algo bastante importante, principalmente nos lares, em que a maioria dos utentes bastará fazer um clique para ter toda a medicação pronta a prescrever, ou seja, depois de fazer este clique, o sistema que vai fazer é carregar automaticamente todos os medicamentos e preparar para submeter a informação em termos de prescrição. Vai permitir ainda ao profissional de saúde ter acesso às últimas receitas que foram feitas, ver o histórico dessas próprias receitas ou até as alergias do utente e poder acrescentar ou ver as próprias alergias desse utente, ok? Tudo isso estará disponível na aplicação de prescrição eletrónica. Em termos voltando novamente à ficha do utente, e continuando naquilo que são os registros do utente, hoje não vamos ter tempo para ver todo este tipo de informação, nós poderíamos ter ainda o registro de feridas via plataforma NPDS, os atos médicos que foram feitos, os diagnósticos, as alergias e intolerâncias que serão partilhadas também entre as plataformas, os relatórios que são feitos na própria plataforma, o registro de alertas e ocorrências também será feito a partir da plataforma web e mobile, vamos já ver a plataforma mobile, e teremos também o registro de atividades, ou seja, o sítio onde nossos auxiliares vão dizer, dei o banho, troquei a fralda, que tarefas foram feitas com cada um dos utentes, será feito também a partir da plataforma web e da plataforma mobile. Podemos ainda registar ausências dos utentes, visitas, consultas ao exterior que o utente tenha agendado, saber, por exemplo, quando chegamos no início do nosso dia de trabalho, perceber quais são as consultas que estão agendadas e que utentes temos que preparar para levar ao exterior. Todo esse tipo de registros estarão aqui na plataforma. Para concluir, temos então ainda aqui a nossa plataforma em smartphone, onde os utilizadores, ou seja, neste caso, essencialmente os auxiliares ou os profissionais de saúde, por exemplo, enfermeiros, que fazem cuidados com os utentes, vamos ver aqui 3 ou 4 funcionalidades, fazer o login, ok? E a partir do momento que eu faço o login, eu vou conseguir avançar para uma janela que a primeira coisa que me vai mostrar quando eu entro na aplicação é que informação da passagem de turno, ou seja, informação que foi registada pelos outros colegas e que está disponível aqui diretamente na plataforma, ok? E a partir daqui eu posso ter logo acesso a esse tipo de informação. Podemos ainda ver, marcar todas como lidas, tem aqui uma série de tarefas que podem ser feitas na plataforma. Depois podemos ver também as tarefas que temos para fazer, ou seja, eu como utilizador, que tarefas tenho para fazer em cada um dos utentes, e depois vamos ver que em cada um dos utentes eu tenho acesso a informação clínica, se tiver acesso a esse tipo de informação, ou apenas informação de registro no próprio utente, ou seja, desde as atividades, as ocorrências, os alertas, posso ver e executar todas as tarefas de uma vez, ou seja, aqui de forma muito rápida conseguir registar a informação do utente. Posso ainda, se pretender, adicionar novas tarefas, coisas que não estavam planeadas para executar com o utente, mas que foram necessárias durante o dia. Então, eu terei aqui um rol de tarefas, onde eu posso, por exemplo, aqui o caso do banho, dizer que executei mais um banho com o utente, ok? E de forma muito simples e rápida, poder fazer este tipo de registros, poder, por exemplo, trocar mensagens com os colegas através da aplicação mobile, mas atenção, quando eu falo de trocar mensagens, não é trocar mensagens WhatsApp, trocar mensagens uns com os outros, é sempre sobre um caso, sobre um utente, fazer perguntas sobre casos do utente, ok? Nunca ligado diretamente entre utilizadores. Tudo isto que viram nestas plataformas serão refletidas também
nas plataformas de analítica que a F3M tem desenvolvido cada vez mais e alimentará plataformas como o F3M Analytics, já está disponível no mercado também para os nossos clientes, está a interoperabilizar com as nossas plataformas atuais, mas que fará também a interligação com estas novas plataformas e permitirá às instituições perceber a evolução dos seus utentes, a tipologia de utentes que têm, avaliar também em termos de qualidade os próprios lares, quanto tempo demoram a gerar uma úlcera, qual é o risco que tem de incidência, uma série de situações que podem ser medidas utilizando esta tipologia de plataformas. Meus senhores, muito obrigado, até à próxima. Felicidades para todos vocês e bom trabalho.